Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do quadro Soluções que Impulsionam. Eu me chamo Kleber Martins, trabalho com máquinas Halter CNC há mais de 7 anos e no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre alarmes de Easy Servo e servomotores. Muita gente acaba negligenciando, o uso ou a instalação dos alarmes em uma máquina Halter CNC. Vale lembrar que somente Easy Servos e servomotores possuem alarmes, tá? Todo motor que tem encoder, ele possui alarme. Então, no caso, motores de passo não tem a função de alarme. O alarme, ele serve para nos informar que algo aconteceu, tá? Então, todo Easy Servo, vamos falar especificamente sobre Easy Servo, tá? E também todos os servomotores, eles têm a função de alarme já no driver, tá? Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ó. Nesse driver aqui que fica aqui na parte de cima, tá? Esse daqui é o driver, de um Easy Servo de 3 Nm, tá? Então a gente tem o alarme negativo e o alarme positivo. E esses fios, eles devem ser conectados na nossa controladora em alguma função de alarme, Tem algumas controladoras mais simples, como é o caso daquelas controladoras vermelhas, a RNR EcoMotion, ela não tem tantas entradas de sinais. Então a gente pode conectar esse fio do alarme, essa entrada de sinal, na verdade, do alarme, em alguma porta de emergência. Geralmente a gente conecta, quando a gente está utilizando essa controladora vermelha, a gente conecta, os alarmes dos drivers, tá? No botão de emergência da nossa controladora. É muito importante você fazer esse tipo de conexão e você utilizar, essa função que somente motores que têm encoder possuem. Tá, Kleber, mas para que eu utilizaria o alarme? Para que o alarme serve, tá? O alarme, ele sempre vai informar que acontecia algum problema, tá? E existem drivers e drivers, Quando a gente está falando especificamente sobre Easy Servos, o alarme ele tem algumas funções. Aqui eu vou citar algumas, pode ser que eles tenham mais funções, Então ele pode nos informar que um dos fios está rompido, ele pode nos informar que a ligação que foi feita está errada, ele pode nos informar que o motor deveria ter andado e não andou, Então imagina que eu estou fazendo força demais, o meu motor não consegue mover, A minha máquina perde passo, tá? E o meu driver, avisa através de um alarme para a controladora que aconteceu algum problema. E o problema mais comum da gente utilizar os alarmes é de fato a perda de passo, tá? Se minha máquina tinha o objetivo de andar e ela não andou, o meu encoder faz essa leitura, de que o movimento não foi executado e o driver, do meu Easy Servo, ele manda essa informação de alarme, falando, aconteceu algum problema. Uma função muito bacana do alarme é que quando o alarme ele é acionado, quando o alarme ele está ativo, o próprio driver, energiza o contato do enable, tá? O enable, quando a gente energiza o contato do enable, ele desenergiza o nosso motor, tá? Então o nosso motor ele fica solto. Isso serve como medida de proteção, tá? Imagine que a máquina está tentando andar, ela não consegue andar, o motor dá um alarme. Automaticamente, quando o meu driver manda essa informação de alarme, que acionou o alarme, o meu motor se desenergiza, ou seja, a máquina ela para de fazer força. Isso serve como uma questão de segurança, porque imagina que alguma peça se soltou, ou a máquina não está conseguindo mover, existe algum obstáculo, ou mesmo a gente pode ter, por engano, colocado a mão ali na frente, ter prendido alguma chave, algum membro do nosso corpo, tá? Ele vai travar, ele vai fazer força para andar, ele vai diagnosticar que ele não está conseguindo fazer o movimento e o motor vai desenergizar, tá? Então ele vai dar um alívio para que aquela peça que estava presa ou uma parte da sua mão que está presa, ele solte, tá? Então é uma forma, de segurança. Pô, aconteceu alguma coisa, era para andar, eu não estou conseguindo andar, mesmo jogando mais corrente eu não consigo andar, opa, vamos desligar, tá? Então o motor, ele desenergiza, ele meio que desliga, você não tem mais tensão passando ali no motor ou travando o bobinamento do motor, tá? Isso é uma questão de segurança, tá? Quando a gente está falando também sobre usinagens muito longas, usinagens complexas, usinagens que demoram horas e horas ou até mesmo dias para ser feitas, tá? É muito importante a gente utilizar o alarme porque caso nossa máquina tenha algum problema, nosso motor ele tenha perdido o passo, sei lá, por algum motivo ele não conseguiu andar, ou por um obstáculo, ou falta de lubrificação, ou rompeu alguma fiação, pode ter sido vários problemas, tá? A minha máquina ela vai parar porque o alarme foi acionado, tá? Isso é de extrema importância, para que eu não perca um trabalho, que eu demorei horas e horas para fazer uma etapa, a minha máquina simplesmente para, fala assim, ó, aconteceu um problema no alarme do eixo tal,
tá? Quando você tem controladoras maiores, com várias entradas. Se você tiver uma controladora menor, né, uma controladora, por exemplo, uma RNR EcoMotion, você não tem portas suficientes para fazer a ligação de todos os alarmes e informar, né, individualmente onde está ligado cada alarme para que na controladora, né, dê uma mensagem específica falando que tem um erro, né, do alarme do eixo específico. Mas em todos os drivers, né, de EasyServo tem essas luzes, né? Então a gente tem alguns indicativos, segundo o próprio manual, informando, né, o que significa cada piscada de luz, né? Então piscou 5 vezes é uma coisa, piscou 7 vezes é outra coisa, a luz vermelha está acesa indica outra coisa. Então a gente, quando se deparar com essa situação que aconteceu algum problema, né, e o driver entrou em alarme, a gente vê qual o driver que está com a luz piscando, vai lá no manual e consulta o que aconteceu. Falta de fiação, tensão incorreta da fonte, rompeu algum fio do motor, rompeu algum fio do encoder, estou com o fio ligado de forma incorreta, ou o meu motor perdeu o posicionamento. Então, sabendo diagnosticar o problema que aconteceu, a gente simplesmente resolve o problema, faz o home da nossa máquina novamente e consegue continuar a usinagem de onde a gente parou, tá? Então eu recomendo fortemente, né, não só eu, né, mas todo mundo recomenda fortemente que se use, né, essa ligação que tem de alarme nos próprios drivers de EasyServo e servomotores. Bom, no vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida relacionada a esse assunto, deixe aqui nos comentários que a equipe do suporte técnico vai responder todo mundo. No vídeo de hoje era isso, eu vou ficar por aqui, a gente se vê na próxima, até mais.